Olá para vocês que acompanham o nosso Farol Tricolor. Aquele abraço. Depois de um bom resultado, admitamos um bom resultado fora de casa. O que eu acho muito válido é que há uma parte da torcida tricolor baiana que é sempre exigente com o Bahia. Ah, não jogou tão bem. Admito em alguns trechos. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, acima de tudo, valeu pelo resultado, né, Diego? 1-1, depois de estar tomando 1-0 desde os 7 minutos do primeiro tempo, o empate nessa etapa do jogo foi fundamental. É isso, aquilo que a gente já falou sobre ser uma competição diferente, uma competição de tiro É, curto, ou seja, isso. passamos bem pela primeira metade desse duelo, lá no Rio de Janeiro, lá no Newton Santos, o Botafogo saindo na frente, pressionando muito no começo, o Bahia conseguiu se encontrar no final do primeiro tempo, no final não, conseguiu se encontrar após o gol, e aí conseguiu esse empate, no segundo tempo caiu de rendimento, mas volta para Salvador com empate, precisando de um triunfo simples em casa para atingir as quartas de final da Copa do Brasil. Para mim é bom resultado, sim. Vamos tocar nossa vinheta para falar tudo sobre Bora. esse Bahia 1, Botafogo 1 lá no Rio. Vamos nessa. Vamos com ela. Pois é, galera, mais um vídeo aqui do nosso Farol Tricolor. Vou soltar aqui o botão de inscrições para que você lembre de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Comentar e compartilhar à vontade. Lembrando aqui que a gente está muito perto de completar um ano de Farol Tricolor. E em breve teremos notícias aqui, novidades, especialmente o clube de membros que a gente está terminando de alinhar para que você possa ser um Perfeito. membro do canal, ter uma participação diferenciada, fazer uma contribuição também para a gente seguir com esse trabalho aqui no nosso Farol, pai. Perfeito, perfeito. E continuamos agradecendo bastante a audiência de todos vocês, internautas tricolores, alguns que não são, mas também acompanham o nosso trabalho. Agradecemos sempre, continuem botando aquele like, aquele positivo legal, fique inscrito e breve teremos uma participação cada vez maior de vocês, contamos com isso. É importante, mas anunciaremos na data oportuna. Por esses dias, essa semana, muito provavelmente ainda. Beleza. Falando desse Bahia 1, Botafogo 1, a gente normalmente começa discutindo tabela, discutindo próximas Isso, rodadas, mas como é um jogo de Copa do Brasil, a gente vai pular um pouquinho essa parte. Só lembrar que ontem teve apenas outro jogo fora do Bahia, que foi São isso. Paulo 2, Goiás 0, lá no Morumbi. São Paulo sai Sim. na frente e mostra como é comum, né, o time de casa fazer valer seu mando de campo e sair com a vantagem, coisa que o Botafogo não conseguiu fazer ontem com o nosso tricolor. A gente volta do Rio com um empate que é muitíssimo interessante para a gente definir aqui em Salvador, aqui na Fonte, já na próxima quarta-feira, quando o Bahia enfrenta o Botafogo, já pela partida de volta dessa oitava de final da Copa do Brasil, pai. Perfeito, e você leu bem, você leu bem. É certo que o São Paulo fez valer o mando de campo, mas olha o adversário do São Paulo, que foi o Goiás. Sim, E o Botafogo viu que era bom para tosse. Já perdeu a primeira em casa, aí foi pelo Campeonato Brasileiro no primeiro turno, e agora nós chegamos com esse empate e quase se repete o 2-1 no fim, uma com o Ratão e a outra com o Everaldo, que eu pensei que era gol, eu fiquei só esperando, mas a bola tomou uma outra direção, uma bela jogada do Luciano Juba, que não fez essa partida toda boa. Mas aquele verdade. cruzamento podia ser definitivo no jogo, uma grande oportunidade e aquele negócio. Por que teve uma grande oportunidade? Uma pelo cruzamento de Luciano Juba e outra porque Everaldo estava na posição dele. Só isso. Sigamos. Beleza, deixa eu passar aqui para a galera a escalação do Bahia, deixa eu passar para você Isso, também. isso. E aí, para a gente começar a falar sobre o jogo, o Bahia veio com a escalação, pode-se dizer mais ou menos dentro do esperado, né? Com Foi. a questão só da manutenção de Cauli, da manutenção de Biel no time titular e da saída de Everaldo. Deixa eu passar para você aqui a escalação, a galera de casa já acompanha. Prontinho, a escalação também para você. Só para passar o Bahia do goleiro ao ataque. O Bahia veio com Marcos Felipe, Santiago Arias, Gabriel Xavier, Victor Cuesta, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauli, Biel e Tassiano. Mais uma vez a configuração do ataque, apesar de Tassiano estar posicionado ali na escalação parecendo um centroavante.
Tassiano, como o Biel estava do lado esquerdo do campo, foi Tassiano que fez o lado direito, e quem ficou ali de ponta de lança, sem lança, né? Porque ele é um falso 9, um jogador mais avançado do que ali a linha do meio de campo, foi Isso. Cauli centralizado, e o meio de campo naquela configuração que a gente já conhece, Caio Alexandre mais próximo dos zagueiros na saída de bola, Jean Lucas mais pela esquerda e Everton Ribeiro mais pela direita, assim configurado o Bahia de Rogério Ceni, uma formação que é clássica já, com a diferença em relação à principal escalação de Rogério, que Tassiano ficou do lado direito, mais do lado direito, e Biel ficou do lado esquerdo, em vez de Everaldo do lado direito e Tassiano do lado esquerdo, como tem acontecido na maioria dos jogos, pai. É verdade, é verdade. Ele partiu mais com a escalação que parecia de ataque, principalmente pelo lado de campo, mas ele próprio disse que cobrou bastante na coletiva que queria que Biel marcasse mais, voltasse mais. Quando eu acho, aqui para nós, que o que tem que fazer é ter um bom jogador de marcação no meio de campo. Um bom cabeça de área, como se dizia antigamente. Não é? Aquele cara que cobre o meio de campo e faz o auxílio na marcação da defesa. O Bahia, mais uma vez, mostrou-se muito mal. Começou a partida, tomou um gol logo cedo, melhorou sem dúvida alguma, mas o Botafogo também tinha grandes oportunidades. Mesmo quando o Bahia estava melhor e dominando o jogo, o Botafogo perdeu um outro gol com o próprio cara que fez o gol aí, o Carlos. Passou pelo goleiro e de novo, hein? De novo, hein, goleirinho? Tá Carlos danado, hein? Alberto. Carlos Alberto. Depois uma bola trabalhada e tal, sobrou daqui, sobrou dali. Luiz Henrique, que é um jogador importante para ele, mandou para o gol e o Marcos Filho só ficou esperando. Também era só o que ele podia fazer. Então, mesmo quando o Bahia teve um amplo domínio da partida, não tão amplo, o maior domínio da partida, amplo no sentido de ter o maior domínio, não amplo no sentido de ser pleno, o Bahia ainda Sim. passou sério risco. Ainda passou sério risco. Mas venha você. Pronto, então vamos falar do jogo aí. O Botafogo Bora. jogou também com um esquema muito próximo do time que a gente tinha projetado aqui no pré-jogo que fizemos, Perfeito. com a dupla de volantes mais pegadores, né, com Gregory e Marlon Freitas. E ali à frente deles, uma linha de 3 jogadores com Luiz Henrique, Savarino e Carlos Alberto. E à frente, Igor Jesus não jogou Tiquinho Soares de primeiro. Quem jogou de centroavante primeiro foi Igor Jesus. E Tiquinho Soares entrou apenas na segunda etapa. E o Botafogo amassou o Bahia nos primeiros minutos de jogo. O Bahia não apresentava reação, não apresentava saída de bola, não conseguia ter o controle do jogo, não conseguia trocar passes. E o Botafogo empurrou o Bahia para o campo de defesa e pressionou bastante nos 10 primeiros minutos, sendo que ali no sétimo, oitavo minuto do jogo, o Botafogo já inaugurou o placar. Um cruzamento que veio ali da direita, né? Mais uma vez o time adversário forçando um pouco o jogo do lado do Luciano Juba. Fez o cruzamento, né? Até Biel tentou dar o combate ali nesse momento que o Luciano Juba estava afastado do lance, mas o cruzamento saiu bom. O cabeceio foi do centroavante Igor Jesus. Marcos Felipe defendeu a bola. Não achei que foi culpa de Marcos Felipe. Vi algumas pessoas falando. O cabeceio foi até na direção dele, em cima dele, mas foi um cabeceio difícil. Uma bola que ele venceu, né? Ganhou de cabeça, cabeceou, com pouco espaço, pouca margem para o goleiro. Foi em cima, mas foi uma bola queima-roupa. Marcos Felipe defendeu e no rebote Carlos Alberto bateu para fazer 1-0. Placar até então justíssimo, porque o Botafogo era senhor do jogo nos primeiros minutos, pai. Perfeito. Que já podia ter acontecido até antes. O Sim. Botafogo tinha tido chances antes e eu vinha na interna falando exatamente isso. Para mim não foi novidade o gol àquela altura do jogo, que podia ter acontecido antes. Concordo que Marcos Felipe não teve essa culpa toda, mas a bola veio para ele e ele jogou para o lado onde tinha atacante. Ele está ali aceso, não teve essa culpa toda. A culpa foi da marcação da defesa, de não, primeiro, não evitar o cruzamento, e segundo, tinha dois jogadores na bola. Um era o próprio Savarino? O próprio Arias estava Ah, na sim, jogada. dos defensores, Isso. sim. E o outro, o Xavier, o Gabriel Xavier. Então o cara vem lá e saco, realmente, ali foi para dentro do gol. Ali é um lance difícil para o goleiro. Concordo inteiramente. Porque o goleiro vai no pressentimento. Vem por aqui, tal, vou em cima, mas ainda assim ele foi, teve o reflexo, a bola ia passando para o outro lado, ele voltou. Se ele dá um saque ao estilo de vôlei, ele tira aquela bola, mas ele deu tapinha.
mas concordo que ele não foi o grande culpado. Teve alguma culpa, eu não posso negar, teve alguma culpa. Mas o principal foi a defesa não abafar o cruzamento e depois do cruzamento, o miolo não cobriu o cara que subiu. Quem estava bem próximo a ele foi o Arias, foi o Santiago Arias, que subiu meio para compor o quadro, sem dar um empurrãozinho, aquele empurrão que não é pênalti, que não é falta. Mas tudo bem, 1-0 para os caras, 7 minutos do primeiro tempo, vá. Pois é. Aí, a partir desse momento, o Bahia começou a se encontrar em campo. E o Bahia, ao contrário do que tem feito nos últimos jogos, o Bahia passou realmente a fazer o jogo característico desse time do Bahia, que é aquele jogo de toque de bola, um jogo que o Caio Perfeito. Alexandre participa muito do jogo, o Jean Lucas participando bastante, Everton Ribeiro trabalhando muito bem com áreas do lado direito do campo, Sim, Tassiano aparecendo por lá também, porque estava mais à direita. Do lado esquerdo, uma participação mais discreta, mas Biel aparecendo como opção, né? Trabalhando ali com Luciano Juba e Jean Lucas. Ou seja, um Bahia que a gente está mais acostumado a ver. E tinha uma peça que continuava destoando do time, na minha visão, que era Cauli. Cauli vinha mal, até uns 30 e poucos minutos, quando ele começou a acertar. Quando ele começou a isso. fazer aquela jogada característica dele de projeção com a bola dominada, né? E ele começou a criar problemas para a defesa. E foi premiado, né, por essa melhora na parte final do primeiro tempo, numa jogada muito boa, mais um gol muito bonito, muito bem trabalhado pelo Bahia. A bola rodou praticamente o campo todo, até que Everton Ribeiro acionou Santiago Arias do lado direito, Santiago Arias cruzou e Cauli completou de cabeça para empatar o jogo já nos acréscimos da primeira etapa. Placar, então, justíssimo. Meu pai chamou a atenção para uma coisa que é verdade: o Botafogo continuou levando perigo nos contra-ataques, né? Sempre com aqueles problemas de desacerto, de desajuste na marcação e nas coberturas do Bahia. Só que o Bahia realmente era muito superior no jogo, no primeiro tempo. Depois dos 10 minutos, o Bahia controlou mesmo o jogo, estava com mais de 60% de posse de bola e estava criando. Não era uma posse de bola estéreo, era uma posse de bola que Não, fazia jogadas de linha de fundo, buscava é o verdade. gol, né? Finalização, Arias perdeu uma grande oportunidade, Tassiano teve uma boa chance de cabeça e o Bahia criava mesmo e foi premiado com esse gol nos acréscimos, empatando o jogo já no finzinho do primeiro tempo, pai. Perfeito. Nessa sequência que você fala, Jean Lucas também perdeu um gol. Ele pegou a bola ali à altura da meia-lua, praticamente, mandou para o gol e o goleiro só ficou rezando para a bola sair, porque não Sim, tinha ação, ele ficou sem ação. sim. Então, o John, né? Isso, O Bahia teve João. 3 oportunidades também muito boas. A questão do Bahia continua sendo a dificuldade da marcação. Continua sendo um problema seríssimo. Quando o Bahia tem o adversário vai cobrar um escanteio, é um pavor para a torcida. Porque a defesa não consegue ter uma postura. Eu estava vendo há pouquinho, nós estamos gravando essa altura da noite, de quarta-feira, 8h35, 8h45 por aí. Estava vendo o trecho do jogo do Atlético do Paraná contra o Bragantino. Rapaz, quando o adversário vai cobrar o escanteio, o time do Bragantino fica todo, o time do Atlético Paranaense fica todo bem arrumado na defesa. No Bahia é uma bagunça, um quer puxar a camisa do outro, dois querendo cobrir um, uma confusão, parecendo que o time está começando a jogar em 2024 hoje, ou naquele dia. Um absurdo. Então, estou com você. Melhorou realmente muito, passou a jogar o seu estilo, e aí é aquele negócio. O gol foi muito ao estilo do que o Bahia trabalha, como você bem disse, nos seus melhores momentos. A ponto de o Cauli ter feito uma transição ali da intermediária, da meia-lua, Sim. para dentro da área, para a grande área, num espaço que não apareceu ninguém do Botafogo. Quem apareceu olhando para um lado e para o outro foi o velho Gregory, no seu melhor estilo de tentar fazer a cobertura quando ele é bem melhor fora da área, que ele chega junto, faz a falta. Mas ele mesmo ficou olhando assim, marcando com os olhos, porque ele não esperava aquela. Então foi um belíssimo gol, um gol realmente de equipe, de time de Isso. futebol, de equipe, um gol de conjunto, um gol bem trabalhado e uma bola bem passada, sem dúvida alguma. 1-1 foi um prêmio bom para o desempenho do Bahia, mas pelo que o Bahia apresentou a partir dos 10, 12 minutos, mesmo dando moleza, mesmo dando chance ao Botafogo, se o Bahia vira o jogo no primeiro tempo, não era desmerecido, não. É verdade. Aí no segundo tempo o Botafogo sentiu
Arthur Jorge sentiu essa supremacia do Bahia, fez uma substituição logo no intervalo, tirou o autor do Foi. gol, Carlos Alberto, e colocou Cauê. Cauê jogou pelo lado esquerdo, mas recuando mais, compondo mais o meio de campo Sim, e buscando, né, fortalecer esse setor, porque o Bahia tinha um é, grande domínio no meio de campo tinha. do jogo. E aí o Botafogo voltou melhor e o Bahia aceitou essa situação, né? E aí depois ele colocou, mais ou menos ao mesmo tempo, aos 15 minutos, entraram Tiquinho Soares e Everaldo. Everaldo no lugar de Biel, que saiu chateadíssimo, a transmissão inclusive frisou que ele saiu reclamando, que ele de novo sempre era escolhido para ser substituído quando estava em campo. E Tiquinho Soares entrou também nesse exato momento. E o Botafogo continuou superior. O Bahia, na verdade, eu acho que Biel não estava com grande destaque no segundo tempo, mas o que acontecia com Biel é que é uma válvula de escape muito importante para o time, e o time sentiu É. essa saída de Biel. Por quê? Porque Everaldo não entrou como centroavante, entrou pela direita, né? Tassiano foi para o lado esquerdo, e quem continuava a ocupar aquela faixa mais central do ataque era Cauli. Então, o Bahia, inclusive, nesse momento, tinha um desenho, quando a gente olhava assim, o desenho do Bahia, era aquele que Tite gostava muito de falar, o 4-1-4-1, né? Caio Alexandre estava entre as linhas, a gente via o Bahia recuado, o Botafogo pressionando, mas muito claramente duas linhas, né? A linha dos quatro defensores, Caio Alexandre entre as linhas, mais uma linha de quatro jogadores, que era Tassiano, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Everaldo, e à frente desse bloco era Cauli jogando centralizado. Ou seja, esse posicionamento que a gente continua sem entender muito bem, que é de Everaldo usado exaustivamente, muito exageradamente, melhor dizendo, como ponta direita, e sem eficácia, né? O Botafogo era senhor do jogo, causava problemas, Marcos Felipe teve que fazer pelo menos duas boas intervenções nesse segundo tempo, e o Botafogo levando muito perigo, especialmente ali com o Luiz Henrique, que para mim é um jogador que demonstra cada vez mais grande qualidade, jogador muito perigoso, em grande fase, e que causou bastante problema para a defesa do Bahia. Isso, e tem um grande detalhe também. Eu gosto de ouvir a coletiva, não por causa da conversa do treinador, mas para pensar o que ele disse. Ele disse, por exemplo, que tirou. Ele foi questionado, eu acho que foi pelo próprio Marinho, por Marinho Júnior. Mas, rapaz, você tirou Biel, o Biel estava no jogo. Ah, tirei porque ele não estava sendo feliz, não estava se dando bem. Aí ele tira. Ele bota, quando nos outros jogos, ele bota Everaldo para fazer essa função e Everaldo normalmente não se dá bem, porque não é a posição de Everaldo. Ele insiste Sim, e deixa Everaldo muito mais tempo em campo. sim. Tem uma coisa meio louca do Rogério Ceni. Ele tem mania de tirar os melhores do jogo. Ontem, que foi o melhor jogo que Cauli fez dessas últimas partidas, de umas 10 partidas para cá, 10, 12, se não botar 15 para cá, ele vai e tira o cara. No jogo passado, o Cauli não rendeu nada, ele botou 90 minutos com o Cauli. Parece que é um Verdade, negócio assim, meio pirado, rapaz. É uma coisa surreal. Não entendo verdade. isso. Tem mania de tirar os melhores do jogo. Cauli estava bem, foi substituído. Eu já disse aqui, e a nossa querida Adriana falou outro dia, Drica, para tirar Everton Ribeiro do jogo, Everton Ribeiro tem que pedir. Everton Ribeiro não saiu com o cara também muito satisfeita, não. Para tirar Everton Ribeiro do jogo, ele tem que pedir, tem que botar a mão no joelho, fazer o que não está aguentando mais, fazer qualquer gesto. Everton Ribeiro não se tira do jogo, não. Ele aí vai e tira de novo Everton Ribeiro. Não satisfeito, tirou o Tassiano, mas também já tirou dessa vez no fim do jogo, admito. Tassiano já Que, foi bem nos acréscimos. podia Isso. até dizer que foi cansaço. Mas outros jogos ele já tirou o Tassiano muito mais cedo. É Vá, isso. Diego, siga. Aos 30, o Botafogo fez uma mexida também que foi interessante, que foi que ele tirou Gregory e Marlon Freitas, já tirou os volantes mais pegadores, colocou Alan e Tietê para tentar dar mais dinâmica ao meio de campo e matar Foi. o jogo, né, e ganhar o jogo. O Bahia em seguida tirou Everton Ribeiro e Cauli ao mesmo tempo. Essa é outra mexida que não me agrada. O time Nunca. Everton Ribeiro e Cauli jogando juntos, realmente, em determinado tipo de jogo, é um desperdício, é uma repetição da mesma ideia, pode-se dizer assim. Só que E você congestiona. tirar os dois de um jogo, que seria importante para o time manter um nível de troca de passe, de toque de bola, uma qualidade num passe, no lançamento para um contra-ataque, me parece também uma escolha ruim de Rogério. Ele colocou Carlos Concordo. Depena e Ratão nesse momento. E o Bahia Acertou com o Depena, foi, acertou com o Depena entrou Depena, bem, Depena que entrou bem. estabilizou o jogo por Depena ali, na entrou bem. experiência, e Verdade. na própria categoria, mas não acertou com o Ratão.
Não, Ratão Verdade. ficava mais para outro tempo. Não é Ratão luta, briga, ele não é um Eu jogador que se também. esconde, ele dá combate. Inclusive, eu achei que Eu ele entrou também bem no luto. jogo passado contra o Internacional, mas ontem realmente não entrou muito bem na partida. E, por fim, como você falou, ele tirou o Tassiano e colocou Iago Borducci, eu acho que mais para queimar um tempo ali também, como o Tassiano estava jogando do lado esquerdo, para dar uma reforçada ali, colocar um sangue novo e queimar um tempo que já foi nos acréscimos. E o É. Botafogo foi muito superior ao Bahia no segundo tempo, só que não conseguiu converter essa superioridade em gols. E o jogo acabou 1-1, placar precioso para o nosso jogo de volta aqui na Fonte Nova, que vai ser já no meio da semana que vem, pai. Perfeito, perfeito. Não se enganem, não se enganem. A questão do fazer o segundo jogo em casa é uma vantagem, mas não define nada. Não, vai fazer o segundo jogo em casa, grande vantagem. É uma vantagem, eu não discuto que seja vantagem. Mas ontem, por exemplo, se o Botafogo faz 2-0, essa vantagem era É, desespero para quem faz o segundo jogo. é O claro. empate é bom, o empate foi bom, mas não há que se comemorar o empate porque tem time aí que comemora um resultado, não comemora o fim do campeonato, porque sabe que no fim do campeonato fica embaixo. Tem times que são assim: ganha um joguinho, ganhou o joguinho, mas não sai de lá da zona, ainda mais na primeira divisão. Mas voltando para o que é importante para a gente. O lance do Bahia é ter noção de que esse Botafogo é um time bom mesmo. É. Ontem jogou com sérios desfalques, tem os méritos do Rogério Ceni, daqui a pouco eu comento quando você vier com nossa sessão nota do professor, Sim. mas há que se ver o que ele disse no fim do jogo. O Botafogo fez boas contratações. Conversa um pouquinho mais com o Carlos Santoro, o Cadu Santoro. Como é que o Botafogo consegue fazer essas boas contratações? O Bahia tem uma dificuldade. Vez por outra tem uma boa contratação, tem as contratações aí, mas não consegue contratar um zagueiro. Não consegue. Não consegue contratar um lateral esquerdo, porque pelo que eu vi de Borducci, ele entrando por aqui, por ali, vai ser aquela opção, porque o grupo contratou e botou para jogar aqui no Bahia, e ele tem que botar para jogar. Mas vamos nós. Pronto, deixa eu mais uma vez lembrar a galera de casa que curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações e vamos para a nossa sessão já conhecida aqui no nosso pós-jogo, que são as notas do professor. Fernando Pois é, vamos lá para de Aí, novo estamos jogar aí. aqui a nossa escalação do esquadrão Hum. aqui e vamos começar com as notas do professor, iniciando por Marcos Felipe, pai. Bom, o goleiro Marcos Felipe, ele teve boas participações em lances de último homem, funcionando como zagueiro, Como funcionando como líbero, líbero na né? cobertura, não é? E, para mim, cometeu uma falha não determinante. Não ele foi o que falhou, mas foi também um que falhou, um dos que falharam naquela altura. Uma nota 6 para ele dentro do conjunto já é uma nota muito boa. Tá, eu subo para 7, Marcos Felipe, achei que fez boas coberturas e defesas importantes no segundo tempo, que ajudaram a manter esse 1-1, que foi um resultado bem importante, ainda mais na sequência ruim que o Bahia estava. Laterais escolhidos por Rogério Ceni, Santiago Arias e Luciano Juba. Eu achei Santiago Alves muito bem na partida. Muito bem na partida. Inclusive, colaborou com o primeiro gol num belo lance, inclusive perdeu o outro, né? Tem que treinar mais um pouquinho, hein, Arias? Chutou em cima do goleiro. Aquele negócio do goleiro cresceu, se você puxa a bola um pouquinho mais para cá e bate com força, você chutou como ela veio. Tudo bem, não é a sua, mas pega umas aulinhas aí que você vai conseguir. Assista uns tapes aí de Romário, essa coisa toda, vai aprendendo aí que aquele ali o goleiro já estava morto, ele cai para compor grandão e tal, estava bem colocado, não tenha dúvida que sim. Mas aí se cobra o goleiro, se puxa um pouquinho mais para cá e bate no meio, ia ver isso. A gente viu aí na Copa América lances como esse, na Eurocopa também, do goleiro cair igualzinho, o cara puxa para cá e bate para o meio. Mas achei uma boa participação dele, eu dou uma nota 8 para ele. Até Pronto. porque colaborou demais no gol, colaborou em outros lances, marcou bem num jogo difícil, o Botafogo forçou muito o jogo pelos lados de campo, forçou mesmo, botou jogadores descansados do lado de campo. Eu dou uma nota 8 para ele. Gostei do jogo dele. Gostei também do jogo de Arias. Eu só achei que ele teve uma participação negativa no gol do Botafogo, mas eu vou manter o 8 porque ele assim foi uma peça fundamental e teve uma assistência, um excelente cruzamento pro gol de Cauli. Lateral esquerda, Luciano Juba, pai. Não fez um bom jogo, não fez um bom jogo. Eu dou uma nota 5, mas ressalto.
que ele teve uma bela participação no último lance do Bahia, no quase gol do Everaldo. Cruzamento perfeito. Everaldo não estava bem posicionado, não pegou a impulsão cabida e cabeceou de lado, mas era um lance perfeito. E mais, Luciano Juba não tem uma nota melhor, porque, como você disse, sobre Luiz Henrique, marcou um jogador impressionante que é esse Luiz Henrique. Então, Luiz Henrique caiu muito nas costas do Luciano Juba. Levou muita vantagem nos confrontos com o Juba. Muita. Inclusive, teve um apoio importante do Tassiano. O Tassiano se sacrificou em boa parte do jogo, fazendo cobertura do Luciano Juba. E a uma certa altura, já no fim da partida, o próprio Jean Lucas, que não é tão marcador, ainda deu aquela colaboração. Nota 5 para Juba nessa partida, 5 para ele. Tá, eu vou subir para 6 a nota de Juba, eu explico por quê. Respeito. Eu acho que ele participou muito bem da construção das jogadas no primeiro tempo. Acho que primeiro tempo foi. O Bahia construiu muito bem, o Bahia conseguiu dominar muito bem o meio de campo e jogou muito com os laterais também. O Bahia inverteu as bolas, o Luciano Juba teve uma participação legal. Merece um 6, eu corrijo. Vou ficar para 6. Nessa eu vou com você, 6 para ele. Vou ficar com 6. Zaga, Gabriel Xavier e Vitor Cuesta. Gabriel Xavier, 6. Em alguns instantes da partida, ele me pareceu nervoso, notadamente no segundo tempo. Deu umas 2 saídas assim, que o pessoal ficou pedindo a bola a ele e andou falhando. O gol ele teve mais culpa do que o Arias. Nota 6 para ele. 7 para Cuesta, que é um jogador veterano e soube comandar ali. Quando o Botafogo fez aquele calor no segundo tempo, eu digo, Cuesta não vai aguentar esse embalo. Mas ele aguentou, chegou lá, deu empurrão, deu bicuda quando tinha que dar. Não é toda hora que tem que sair jogando com o meio de campo, não. Ainda mais fim de partida. Eu achei que ele foi um xerifão na defesa ontem. Eu dou 7 para ele. 6 para Xavier e 7 para o Vitor Cuesta. Beleza, concordo com as notas. Meio de campo com Caio Alexandre e Jean Lucas, voltando aí a jogar juntos. Não me agradou o jogo de Caio Alexandre ontem. Não me agradou. Ele continuou no papel dele de ser um tomador de bola, um bloqueador de meio de campo, mas as bolas que ele passava não foi tão bem, passou umas bolas que deu contra-ataque, não foi o jogo que me agradou do Caio Alexandre, nota 5 para ele. Certo, eu vou subir para 6, eu acho que ele em alguns momentos foi importante nessa dinâmica do meio de campo, mas e Jean Lucas, você achou o quê? Olha, Jean Lucas é aquela minha observação de sempre. Quando ele se convencer que ele pode ir ao ataque, mas só na boa, ele vai crescer muito mais no time do Bahia. Andou pelo ataque, quase faz um gol, trabalhou bem e tem aquela observação sobre Jean Lucas. A participação dele dá uma dinâmica diferente ao meio-campo do Bahia. Sim. Ele é mais vibrante, ele é mais ativo, ele participa. Ele tem um exagero também de ser o volante, de pouco ser o volante, de querer ser muito atacante e também de querer ser um meio armador. Isso é uma confusão. Se o Bahia tiver um técnico que confira isso, basta fazer, como se diz na área jurídica. Basta olhar a dosimetria, como que ele vai utilizar o peso dessas coisas. Mas ainda assim, eu dou uma nota boa para ele. Eu dou uma nota 7 para ele. Pronto, concordo. Mais à frente, Everton Ribeiro, Cauli. 7 para Everton Ribeiro, 7 para Cauli. Concordo com as duas notas. Saíram cedo, se ficam no jogo, era capaz de terem nota mais alta. Foi aquela observação que eu fiz, né? Os dois saírem juntos, me pareceu que perdeu assim, qualidade de passe ali no meio de campo. Ainda que Depena tenha entrado bem, mas... vou falar já sobre ele. Certo. Bastava dar um tempo. Isso, um intervalo entre as substituições. Quem botou Cauli até o fim do jogo, na partida anterior, que foi contra o Inter... Sim. Dizer a Cauli, pelo menos, ficar mais 5, 10 minutos ali, que podia ser o dia do cara. Ele fez um gol, fazia o segundo. Sim. Ou dava um passe melhor. E Everton Ribeiro, eu sou repetitivo naquilo que falo, só tiro o Everton Ribeiro quando não der jeito. Até porque é aquele negócio. Você viu que quando o Everton Ribeiro estava em campo, normalmente o treinador do Botafogo, que é bom treinador,
botava o meio de campo povoado, pai. Sim. Viu, Diego? Botava aquele meio de campo bem povoado. O meio de campo, quando o Everton Ribeiro saiu, o pessoal do meio de campo avançou mais. Então, 7 para cada um. Tirariam notas mais altas se ficassem até o fim do jogo, muito mais ainda se o rendimento fosse maior. Beleza. Eu concordo com as notas e com as observações também. Mais à frente, Biel e Tassiano, pai. Bom, Biel não foi permitido a ele ficar mais tempo em campo, porque o treinador achou que ele estava errando. Porra, se for assim, cada jogo que ele fizer, ele vai ter que tirar meio time do Bahia. Outro dia ele tinha que tirar o time todo, voltar com 11 no segundo tempo. Esse papo não me convence. Até porque, como ele mesmo disse, o Botafogo é um time de jogadores fortes. Esse time é forte do Botafogo e de bons jogadores. Se for conferir direitinho, o Cuiabano, que é um jogador que sempre rende, desde os tempos do Grêmio, fortão, de boa arrancada. Ele ontem não fez isso contra o Bahia, não. Então, não foi permitido o Biel ficar em campo. Ao tempo que ele teve em campo, me agradou. Eu dou uma nota 6 para ele. Certo. E Tassiano, para fechar. Tassiano também dou uma nota 6. Não podia dar um 7, né? Eu dou uma nota 7 para o Tassiano, porque ele foi muito mais útil, ficou mais tempo em campo Eu e gostei. colaborou demais na cobertura de Luciano Juba. Que Luciano Juba não tem essa. No segundo tempo, foi. No segundo tempo, notadamente. 7 para ele. 6 para Biel, 7 para. Concordo Tassiano. Concordo com as duas notas. Entre os jogadores que entraram, você já destacou Carlos Depena, quer dar uma nota para ele ou para algum outro? Dou nota para Carlos Depena. Eu dou 7 para ele. Entrou com moral, entrou como se já estivesse no jogo, não esperou um tempo para tomar gosto, para se arrumar, para ver como é que tá. Aquela moral que a gente já viu de Depena. Chegou junto quando tinha que chegar, chegou no adversário quando tinha que chegar, recuou quando tinha que recuar, tentou fazer os lançamentos e conseguiu. Alguns deles foram brecados, 7 para ele. Everaldo, eu dou nota 5 pela luta, por entrar assim, quase faz aquele gol. Podia dar 5 ou 6, mas ainda assim, 5 para Everaldo. Não deu para mostrar muita coisa, não, só luta. Pronto. Ratão naquela de sempre, não sei o que, tal. Não deu tempo para mostrar grande coisa. E isso. 4 para Ratão. Mas não 4 por desmerecer, 4 porque ele não teve tempo nem para mostrar os erros nem acerto. Eu acho que eu passaria sem nem dar nota para Ratão. Tá muito sem discreto, nota para Ratão. É melhor. Sem nota, E para a gente fechar o nosso vídeo, a nota de Rogério Ceni ontem, pai. Bom, empatou o jogo. Eu acho que a função do Tassiano foi determinada pelo Ceni. Se não foi, é porque o Tassiano já pode se candidatar a ser treinador de futebol. Então, foi determinada pelo Ceni, aquilo foi bem visto. Agora, enquanto o Rogério Ceni não consertar essa questão da defesa, escanteio cobrado contra o Bahia é um desespero, é impressionante o péssimo posicionamento, a confusão que fica ali dentro. Então, o Rogério Ceni vinha tirando 2, 3 por aí. O empate, que foi um bom resultado, teve o absurdo da retirada de campo de Biel, o absurdo da retirada de Everton Ribeiro e de Cauli. Vai ficar com a nota 5. Pronto. Para ver se aprende a não mudar tão rápido, tão errado. Eu também, eu daria até uma nota mais alta para ele, mas as mudanças eu não gostei novamente. Segundo jogo eu fiquei muito chateado com as mudanças. Não fosse por isso, eu pensaria até num 7. Eu vou dar um 6, porque o resultado afinal foi importante. Mantém um 5. Mas eu acho que o 5 também tá por ali na faixa que eu vi do jogo. Também. Pai, algum destaque final ou a gente encerra? Não, eu achei que a arbitragem deixou o jogo correr muito. Eu acho que o Rogério Ceni está se queixando demais do campo da Fonte Nova, que está uma droga realmente, porque o campo da Fonte Nova, eu não sei porque eu não ando por lá, alguns amigos nossos dizem que está havendo torneios aí, torneios amadores, alguns amigos nossos, internautas mandaram. Não sei, mas quando eu estive lá no último jogo e realmente dá para perceber que o gramado não está legal em alguns pontos, especialmente ali na área da ladeira da fonte. Perfeito. Ao invés do Rogério Ceni estar falando isso, é importante que a diretoria do Bahia, o Vitor, que é das Relações Institucionais e tudo, chegue junto da Fonte Nova, não para ficar reclamando, tipo o menino chorão. Para dizer, peraí, vamos botar um negócio aqui bom, porque nós estamos com primeira divisão
E vocês vivem fundamentalmente os jogos do Bahia. Os jogos do Bahia dão tanto de retorno. O que é que está precisando? Quer um apoio da gente? Quem é que está à frente disso? Se fosse uma empresa, quem cuida dessa parte de um estádio, você já pensou num show? Se quem cuida do som, o som está ruim, o cara está demitido na hora, pô. Ah, é o microfone que é ruim, é a acústica que é ruim, é o palco que é ruim, o cenário que é ruim, está demitido, não trabalha mais lá. Então, quem trabalha com futebol, com fonte nova, com estádio que for, se o gramado é ruim, tendo as arrecadações que o Bahia tem dado, mais de 45 mil, mais de 30 mil, direto uma atrás da outra, então vamos cuidar disso. Já teve tempo de parar. Ok, Já tem empresas ultra especializadas nisso. Quem é que está à frente disso na Fonte Nova? Isso é um absurdo. Palco ruim, o artista não se apresenta. Verdade. Som ruim, o artista não se apresenta. Cenário ruim, também não. Se insistirem, quem promove isso está demitido. Então, quem há de ter alguém que responda pelo gramado da Fonte Nova. Ah, porque tem uma parte que não bate sol, a outra que bate sol. E eu, com isso, bote grama artificial se quiser. Mas do jeito que está, é um absurdo. Fica parecendo que estão torcendo contra o Bahia jogar na Fonte Nova. Eu não vou nessa, eu não entro nesse tipo de esquema de teoria da conspiração. Mas é bom ver que o responsável responda por isso. Vida que segue, aquele abraço. Vamos para a próxima. Vem Bahia e Fluminense, e aí é Campeonato Brasileiro. Aliás, é isso que eu queria observar. Rico não pode fazer igual um lenhado como eu, de renda, lenhado de renda. Bahia está no Rio contra o Botafogo. Jogou terça, ontem. Não voltou ontem, deve ter voltado hoje. O jogo é domingo contra o Fluminense no Rio. Ficava lá, pô. Ficava lá. Só o deslocamento. Já evitava 2 deslocamentos, de vir e de voltar. Agora, dinheiro tem. Pensar direito é bom também. Aquele abraço. Bola Bahia! Beleza, bora Bahia, a gente volta com esse pré-jogo de Bahia e Flu lá no Rio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Em breve, notícias, também novidades aqui pra galera que curte o Farol. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e até a próxima. Bora Bahia! Bora Bahia, até lá!